Olá, dando seguimento às nossas aulas, hoje falaremos dos writs constitucionais, isto é, das ações mandamentais previstas na nossa Carta. Quais são? O habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção e o habeas data, todos inseridos no artigo 5º, a partir do inciso 68. Mas, professor, esses não são os remédios constitucionais? Evitem tal expressão, oriunda de um tempo em que o direito de ação era dependente do direito material. Odiernamente, o melhor é utilizarmos a expressão writs, ou ações mandamentais, dado que o inciso 35 dispõe ser a ação a forma de provocarmos o judiciário. Além disso, também analisaremos a ação popular, apontada que está no mesmo dispositivo, no inciso 73. De outro lado, são ações mandamentais por, em regra, não comportarem execução, visto que suas decisões devem ser cumpridas por simples ofício, identificando uma ordem, solte, não cobre o tributo, defira a licença para construir, etc. Veremos cada uma delas e comecemos pelo habeas corpus. O habeas corpus, embora tenha raízes profundas no direito romano, só foi construído no Reino Unido, que editou dois habeas corpus act, em 1679 e em 1816, construindo com certeza o melhor instrumento de defesa da liberdade de ir e vir. No Brasil, estava implícito na Constituição de 1824, porém somente foi incorporado ao sistema de forma explícita em 1832, com a expedição do primeiro Código de Processo Criminal. Mas qual a sua finalidade? Para responder, é de se ler o inciso 68 do artigo 5º. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Aí se percebe ser um amplo instrumento para garantir a liberdade ambulatorial, a liberdade de ir e de vir, contra a ilegalidade ou abuso de poder. E por que a utilização dos dois termos? São diferentes? Certamente que sim, pois a Carta não utiliza palavras inúteis. Quando diz servir contra o abuso de poder, está cuidando dos casos em que o violador do direito é a autoridade pública. De outro lado, quando se refere à ilegalidade, está alargando o cabimento da ação, permitindo-a, inclusive, contra ato de particular. Pensemos na triste situação dos idosos, que, sob a alegação de esquizofrenia ou demência, são colocados pelos filhos em clínicas psiquiátricas ou asilos. Em muitos casos, não possuem a enfermidade, a enfermidade, e, no entanto, a direção do estabelecimento não lhes permite a saída sem a autorização dos sucessores. Nada impede a impetração de habeas corpus, quando, tratando-se de ente privado, não discutiremos abuso de poder, mas sim ilegalidade. Ainda, aqui não são poucos os abusos contra o consumidor. Imaginemos paciente hospitalar com alta médica em que, porém, se aguarda a autorização do convênio para a liberação do enfermo. Ora, este está sofrendo coação ilegal do seu direito ambulatorial, podendo haver a ação penal, também visando o combate da ilegalidade. O habeas corpus é sempre ação constitucional penal, muito embora, não raras vezes, seja impetrado contra ato de autoridade civil. Vejamos a própria Carta, tratando da competência do Supremo Tribunal Federal, assim dispôs no artigo 102 e do STJ no artigo 105. Vejamos, em primeiro lugar, o artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal
principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha D, o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data, contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara e do Senado, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. E o artigo 105? Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha C, os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Pelos dispositivos lidos, se vê, autoridades civis também podem coagir a liberdade de ir e vir das pessoas. Pensemos em suposto pai, que é condenado provisoriamente ao pagamento de pensão alimentícia e recebe citação para contestar, porém, também para cumprir com a obrigação em 48 horas, sob pena de prisão. Esta foi determinada no processo civil. No entanto, caberá habeas corpus, que continuará a ser uma ação constitucional penal, regida pelos dispositivos do Código de Processo Penal. Tradicionalmente, se prevê, e a própria redação do inciso 68 isso esclarece, a possibilidade de habeas corpus preventivo e repressivo, no que se diferenciam. Para responder à questão, por analogia, faço alusão à medicina preventiva e à curativa. Aquela serve para se evitar a doença, e esta para reprimi-la, fulminá-la. Ao mesmo tempo, faço referência à polícia preventiva e à repressiva. A preventiva visa evitar a ocorrência do delito, enquanto a repressiva atua após a sua execução, para apurar a materialidade e a autoria. O habeas corpus, da mesma forma, pode ser impetrado com o fito de obstar a coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, ou de fazer cessá-la, se já ocorrida. É de se supor velho hábito do interior, em que o delegado, atendendo o clamor popular, e até mesmo do cônjuge, enclausura bêbado por uma noite. Cabe o ruíte constitucional? Logicamente que sim. Em qual modalidade? Repressiva, pois a coação já ocorreu. Em outra ponta, o caso de prostitutas ameaçadas por estarem exercendo o seu mistério na rua do comandante da PM, podem ingressar em juízo? Claro que sim, impetrando habeas corpus preventivo por estarem na iminência de sofrer prisão ilegal, embora isto ainda não tenha ocorrido. Buscariam um salvo-conduto, impedindo a ação da autoridade. Vejamos o procedimento. Quando se fala de procedimento, lembra-se dos ritos previstos no Código de Processo Penal e Civil, extremamente formais. Sob esse prisma, o habeas corpus seguirá um rito especial, porém extremamente informal, pela importância do direito que pretende defender. Dessa forma, em primeiro lugar, pode ser impetrado por aquele que sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Em exemplo citado, nada impede às prostitutas ameaçadas de prisão que proponham a ação. No entanto, sejamos realistas. O desnecessariamente alocado em hospital psiquiátrico e o preso ilegalmente, muitas vezes não terão condições de fazê-lo. A razão de se garantir
a legitimidade geral. Nesse sentido, nada impede que alguém vá a juízo em nome próprio defender direito alheio, isto é, para garantir direito de ir e vir, já tolhido ou ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder. E é isto o que normalmente ocorre. Basta verificar no distribuidor do fórum ou de tribunais a quantidade dessas ações em que funcionam como impetrantes advogados criminalistas. Serão eles os beneficiados? Normalmente não. Visam a proteção dos que chamamos de pacientes. E no polo passivo, quem deve constar? Jamais o ente público ou privado, mas sim a autoridade. O presidente da República, o governador do Estado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o desembargador-presidente de algum tribunal de justiça, o juiz de direito, o delegado de polícia, dentre outros. No entanto, é importante frisar, não o delegado ou o juiz de direito, doutor fulano de tal, mas sim o juiz da 13ª Vara Civil da capital e o delegado do 26º Distrito Policial, pois o writ é impetrado contra ato de autoridade certa, independentemente do seu ocupante. Em outra ponta, é óbvio que, se estou preso após o cumprimento integral de minha pena, a prisão é ilegal. Devo aguardar o fim do processo para a liberdade? Logicamente que não. Embora não haja previsão ao deferimento de liminar, por analogia ao mandado de segurança, deve o juiz, sendo o caso, deferi-la, determinando a soltura imediata e provisória. Em outros casos, o salvo-conduto de início, até mesmo inaudita altera pars. E quando pode fazê-lo? Na hipótese em que se perceber a existência de fumus boniuris e periculum in mora. Aquele, a fumaça, a aparência de razão ao impetrante. E o periculum in mora, o perigo na demora do provimento final, sempre existente no caso de já ter sido tolhida a liberdade do paciente, ou de ser iminente o ato. Com a inicial, deferida a liminar ou não, será a autoridade coatora notificada para apresentar informações, seguida, se necessário for, de oitiva do paciente e sentença, na qual se concederá ou se negará a ordem pleiteada. Nesse sentido, se deferida a liminar anteriormente e a ordem for concessiva, tornar-se-á definitiva. Se denegatória, estará imediatamente revogada. Por último, é importante frisar a informalidade procedimental, não se exigindo do impetrante capacidade postulatória e nem mesmo para ser parte, bem como permitir-se a sua apresentação por telegrama, telex ou facsímile, ou até mesmo em papel de pão, visto a importância do direito protegido. Agora vejamos o mandado de segurança. Outro writ constitucional de importância tamanho é esse, o mandado de segurança, previsto nos incisos 69 e 70 do artigo 5º da Constituição Federal. O primeiro trata da espécie individual e o segundo do mandado de segurança coletivo. Deixamos este para momento posterior, ainda na aula de hoje. Analisemos o inciso 69, prestando atenção ao fato de se tratar de ação residual. Inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.
Em primeiro lugar, ao contrário do habeas corpus, é ação constitucional civil para a proteção de direitos líquidos e certos contra ato de autoridade ou de quem exerça funções públicas. Isto é, não se admite a ação em face de particular, em atividade própria. Portanto, atenção, já ouvi isto. Vou impetrar mandado de segurança se o supermercado não cumprir a oferta que fez em jornal de certo produto. É uma aberração, pois não se trata de função pública. Pode também o mandado de segurança ser preventivo ou repressivo. Este visa restabelecer a legalidade, enquanto o preventivo tem por finalidade evitar a violação a direito individual das pessoas. Elucubremos duas situações distintas. Primeira, recebo notificação de lançamento de imposto de renda com alíquota de 70%. Segunda, recebo a visita de fiscal federal com o intuito de averiguar se a minha empresa contabilizou e pagou contribuição social que julgo ser inconstitucional. Na primeira hipótese, já estou sendo cobrado e irregularmente, razão pela qual, se irregularidade houver, e de fato há, pelo artigo 150, inciso 4, proibir o tributo com efeito de confisco, poderei impetrar um mandado de segurança repressivo ou preventivo. É lógico que repressivo, pois já fui lesado no meu direito. E um segundo exemplo, francamente preventivo, visto não ter havido a cobrança ou auto de infração, mas apenas fiscalização. Porém, tudo levando a crer da ocorrência em futuro próximo de lesão ao meu direito. Quanto ao cabimento, devemos analisar o que se denomina de direito líquido e certo, legitimidade e o prazo para impetração. O direito líquido e certo é citado expressamente como pressuposto para a impetração. E em grande parte da doutrina é conceituado como aquele que, determinado na sua existência e limitado na sua extensão. Isto nada esclarece, que é capaz de causar desnecessária confusão na cabeça do aluno. Pobre aluno. Para entendê-lo, devemos pensar no Código de Processo Civil que estabelece, no artigo 332, o objetivo da prova. Vejamos. Artigo 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se fundamenta a ação ou a defesa. Daí se percebe serem fatos que devem ser provados, não o direito, excepcionando-se apenas a hipótese do artigo 337, isto é, de se tratar de direito alienígena, lei de outro município ou estado, ou do estrangeiro, quando aí sim o direito deverá ser provado. Acrescente-se o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que assim prega, inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Desta forma, se por regra o direito não precisa ser provado, já dizia o provérbio romano, iura novit curia, o juiz conhece o direito, o que deve ter liquidez e certeza são os fatos, não o direito. Vale dizer, quando se fala em direito líquido e certo, estamos tratando de fatos comprovados, isto é, prova pré-constituída. E a razão é simples. O mandado de segurança segue rito sumaríssimo, o qual não comporta dilação probatória. Portanto, ou os fatos estão fartamente demonstrados na petição inicial, ou o processo será extinto sem julgamento do mérito. Vejamos agora a legitimidade.
Falando nela, e falar nela é estudar quem pode propor ação e quem deve figurar no polo passivo. Neste caminho, o mandado de segurança, ao contrário do habeas corpus, deve ser impetrado em nome próprio, para tratar de direito próprio, isto é ser absolutamente incabível a impetração para tutelar direito alheio. E quem o impetra, não propõe, deve possuir capacidade para ser parte e estar em juízo, além da necessidade de assinatura por advogado, portanto, com capacidade postulatória. No que tange à legitimidade passiva, deve figurar como impetrado a autoridade coatora, nunca ré, aquele que efetivamente praticou o ato, não a autoridade inferior ou a superior. Desse modo, se alguém viu indeferido pedido objetivando licença para construir, jamais poderá indicar como coator o prefeito municipal, visto que este não praticou ou autorizou nenhum ato e nem mesmo ameaçou a sua prática. O correto seria o chefe da repartição quem indeferiu. Quando muito, um administrador regional ou subprefeito. Não obstante, cuidado. Se o agente judiciário lhe impede de acessar o fórum em horário de funcionamento, não é o coator, mas mero executor, visto que realizou o ato por ordem do juiz diretor do fórum. O mesmo ocorrendo com o oficial de justiça, efetivo o ato em nome da autoridade coatora. Resumindo, devemos alocar no polo passivo o que realizou o ato e tem condições de reformá-lo, ou o que fez a ameaça taxada de ilegal. Há prazo para a impetração? A Constituição silencia a respeito, porém a Lei 1533 de 51, que regula o procedimento do mandado de segurança, impede que seja impetrado após 120 dias do ato coator. Desse modo, se pretendo ordem que impeça a cobrança de certo tributo, lançado há mais de 120 dias, poderei utilizar outra ação, jamais o writ em estudo. E se tratar de mandado de segurança preventivo, não se falará em prazo decadencial para impetração, pois sequer existe termo aquo, isto é, ainda não houve lesão. Quanto ao procedimento, impetrado o mandado de segurança, cuja petição precisa seguir os parâmetros do CPC e demonstrar direito líquido e certo, ou melhor, a certeza dos fatos alegados, o juiz despachará a inicial, determinando a notificação da autoridade impetrada para prestar informações em 10 dias. Após, serão os autos remetidos ao Ministério Público para parecer e enviados à conclusão com objetivo de sentença. Cabe perguntar, há possibilidade de liminar? É lógico que sim, desde que presentes os pressupostos, periculum in mora e fumus boni iuris. Existirá este se o juiz, em análise objetiva, verificar serem críveis os argumentos do impetrante, enquanto o periculum in mora estará presente no risco de se aguardar o provimento final. E, encontrados tais requisitos, o deferimento é dever do juiz. E quais os efeitos? Como já visto, os writs constitucionais são ações mandamentais, não necessitando o impetrante de execução para obter o determinado em sentença. As decisões nele proferidas são ordens, devendo ser cumpridas mediante simples ofício à autoridade impetrada, sob pena de desobediência. Já os recursos, os mesmos previstos para o procedimento ordinário, inclusive o agravo do instrumento, segundo pensa o STJ, e são dotados apenas de efeito devolutivo, portanto, não impedem o cumprimento da decisão recorrida.
é hora de se ver o mandado de segurança coletivo. Visto já termos tratado do mandado de segurança individual, resta-nos esse, o coletivo, previsto no inciso 70 do artigo 5º. É imprescindível a sua leitura. Artigo 5º, inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. A linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Analisando, verifica-se que a ele aplica-se também o disposto no inciso anterior, já estudado na época em que tratamos do mandado de segurança individual. O que resta é dizer que os legitimados para impetrar esse writ o fazem em nome próprio, porém com o objetivo de defender direito de terceiros, os beneficiários. Será a legitimação plena para que quaisquer direitos sejam defendidos? Não. O partido político, desde que tenha ao menos um representante no Congresso Nacional, poderá impetrar mandados de segurança coletivos, com o único intuito de defender o direito dos seus filiados em questões de direitos políticos. Do mesmo modo, a entidade de classe ou associação constituída há pelo menos um ano, caberá o writ para a proteção de direitos dos filiados e que em consonância com o Estatuto Social. Em exemplo, não poderá o partido político impetrar mandado de segurança coletivo com o objetivo de livrar os seus filiados ou toda a população do pagamento de certa taxa ambiental, ou associação para a defesa do Pantanal, por esta via, pretender a inclusão dos seus associados em programa social de combate à pobreza. Diante do exposto, percebe-se que um instituto foi criado com a finalidade de fortalecer as organizações classistas e permitir a economia estatal, na medida em que uma só ação coletiva poderá evitar milhares de individuais. Vejamos neste momento, esgotado o assunto do mandado de segurança, o habeas data. O habeas data é um writ novo, pois ingressou no ordenamento jurídico brasileiro apenas nesta Constituição. E como todos os demais, com exceção do habeas corpus, é uma ação civil, porém mandamental. Atentem para o dispositivo do inciso 72. Conceder-se-á habeas data. A linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Dessa proposição, descobre-se ser um meio para conhecimento e retificação de dados em arquivos públicos ou de caráter público. Mas o que é isto? Arquivo público é todo aquele mantido pelo poder público, seja pela administração direta, indireta ou fundacional, seja do executivo, legislativo ou judiciário, digital ou em papel. Já arquivo de caráter público é aquele organizado por ente privado, que, porém, tem uma qualidade. Destina-se a fornecer informações a terceiros. Assim, se sou titular de conta corrente do Banco do Brasil, por determinação legal, a instituição financeira
é obrigada a manter em arquivo cadastro a meu respeito. É público? Não. Cuida-se de empresa que segue regime jurídico de direito privado. É de caráter público? Também não, vez que não se destina à prestação de informações a terceiros. Ao contrário, os arquivos da Serasa e dos SPCs não existem para uso interno, mas para compartilhamento com os associados. Portanto, são de caráter público e permitem o habeas data. Somente será cabível impetrá-lo nas duas hipóteses: quando se nega o acesso às informações, ou então quando se permite o acesso, mas se nega a retificação da informação, quando essa informação não é exata, quando a informação é incorreta. Bom, essas são as duas hipóteses constitucionais. E no que consiste a recusa em retificar o arquivo? Imaginemos que conste no arquivo da Serasa débito meu, vencido e não pago, porém já liquidado. Com a comprovação, a mantenedora será obrigada a pagar, ou melhor, a apagar o apontamento em 15 dias. E caso contrário, poderei impetrar a habeas data. Devo ressaltar ter a Lei 9.507 de 97 instituído mais uma causa para o emprego da ação, na hipótese de se pretender apor explicação ao registro do banco de dados, negado ou com demora superior a 15 dias. É o caso do devedor que, de fato, não pagou a dívida na data do vencimento, porém não o fez em virtude de não ter também o credor cumprido o contrato e entregue a obra a que se obrigou na data estipulada. Sem dúvida, o consulente do arquivo terá melhores condições para avaliar a situação. O juízo competente variará de acordo com o ente que mantiver o arquivo. Se a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, será o Supremo Tribunal Federal, visto ser órgão da Presidência da República. Porém, em regra, é o do foro do mantenedor do cadastro, ou, se tratar de situação afeta a consumidor, o do seu domicílio, de acordo com o Código do Consumidor. Quanto ao procedimento, deve ser impetrado contra o ente público ou de caráter público, seguindo, no mais, o rito do mandado de segurança individual. E as informações que consubstanciam o segredo de Estado poderão ser negadas? Entende o Supremo Tribunal Federal que, sim, fundado no artigo 5º, inciso 33, é de se comentar será essa posição inconsistente, pois, se as informações são sobre o impetrante, ou ele já sabe, ou tem o direito de saber. No entanto, fixem a interpretação da Corte Maior. Por último, analisemos o mandado de injunção, o último dos writs constitucionais. Devemos ler o artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Do dito, percebe-se funcionar como meio de combate contra a ineficácia de normas constitucionais. Lembrem-se, para dar maior eficácia às normas constitucionais de eficácia limitada, que, portanto, dependem de regulamentação. É importante frisar permitir a forma coletiva, nos mesmos casos em que é admitido o mandado de segurança, porém sempre para viabilizar o exercício de um direito ou liberdade concretamente considerados. Nunca com a finalidade de controle concentrado de constitucionalidade, como previsto para a DIN por omissão. Um exemplo, vide o artigo 37, inciso 7º, garantidor do exercício de greve
pelos servidores públicos na forma da lei. Efetivamente garantiu? Não. Determinou a lei que não fizesse. Se não há lei, mais de 15 anos da promulgação da Carta Magna, existe inconstitucionalidade por omissão, permitindo-se ao servidor que pretende o exercício do direito ingressar com mandado de injunção ou o seu sindicato. Por já termos visto a legitimidade ativa, resta a passiva. Quem deve figurar no polo passivo? O órgão que estiver em mora, normalmente o Congresso Nacional ou o Presidente da República, quando o projeto de lei é de sua iniciativa exclusiva, quando o órgão judiciário competente para julgá-lo será o Supremo Tribunal Federal. Por fim, cabe um alerta. O STF tem adotado posição não concretista, seguindo o mesmo caminho traçado para a DIN por omissão. Portanto, entendendo não ter poderes limitados em razão da separação de funções do poder, artigo 2º, para fixar prazo ao Legislativo ou ao Presidente da República a edição ou apresentação de projeto de lei. O que tem feito do mandado de injunção uma inutilidade. No entanto, pensem, é figurinha carimbada nos concursos da OAB. Terminados os writs constitucionais, façamos uma breve passagem pela ação popular. A ação popular não é necessariamente mandamental. Porém, também tem aceito constitucional. No artigo 5º, inciso 73, é de fundamental importância a leitura. Inciso 73, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas e do ônus da sucumbência. É um instrumento de participação popular, um resquício da democracia direta, da qual nos afastamos, juntamente com o plebiscito e o referendo. Esses sempre em caráter excepcional. Permite a propositura de ação por cidadão, portanto, com a juntada do título de eleitor ou equivalente, visando anular ato lesivo ao patrimônio público ou ilegal, alocando no polo passivo todos os beneficiados. Imaginemos contrato administrativo não precedido da licitação, quando exigida, poderá ser objeto de ação popular, em que todos os envolvidos devem constar no polo passivo, inclusive os particulares que o serviço prestaram. Em que local deve ser proposta? Em regra, em primeira instância, da Justiça Federal, se o patrimônio ou a legalidade questionada for dela, e no restante dos casos, na Justiça Estadual. Isto posto, dado o decorrer da hora, dou a aula por encerrada, sugerindo sempre a leitura atenta do texto da Constituição e que as aulas sejam acompanhadas pelos esquemas previamente colocados à disposição de vocês. Bom estudo e até mais!